Boa tarde, este é o programa Eclésia, no dia em que damos lugar à história, mas para já à atualidade. No Vaticano decorreu hoje a celebração que marcou o arranque do Ano da Fé. Contribuir para uma conversão renovada, despertar nos membros da Igreja o estímulo para que sejam testemunhas credíveis e alegres e que os crentes sejam capazes de indicar a porta da fé a tantas pessoas que a buscam hoje em dia. Estes os propósitos do Ano da Fé inaugurado esta manhã na Praça de São Pedro pelo Papa Bento XVI. Se a Igreja hoje propõe um novo Ano da Fé e a nova evangelização, não é para prestar honras a uma efeméride, mas porque é necessário, ainda mais do que há 50 anos. E a resposta que se deve dar a esta necessidade é a mesma desejada pelos papas e padres conciliares e que está contida nos seus documentos. O Ano da Fé vem para tocar o mundo, mas, antes disso, despertar os cristãos para que assumam a sua identidade. Quer lutar contra a indiferença, a tibieza em que alguns se acomodaram e devolver-lhes o entusiasmo da fé. Uma fé que não é para guardar no recato da consciência pessoal, mas que o Papa quer traduzida em obras e testemunhos de vida que serão sempre o melhor e o mais eficaz anúncio da Boa Nova. E o Papa definiu claramente o que é este Ano da Fé. Uma peregrinação nos desertos do mundo contemporâneo em que se deve levar apenas o que é essencial. Nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas, como o Senhor exorta aos apóstolos ao enviá-los em missão, mas sim o Evangelho e a fé da Igreja, aos quais os documentos do Concílio Vaticano II são uma expressão luminosa. Abre o Ano da Fé 50 anos depois da abertura do concílio e com os bispos reunidos em sínodo para refletirem sobre a nova evangelização. Não são coincidências, mas antes um programa muito concreto em que a Igreja quer reatar um canal de comunicação que torne Cristo perceptível e presente na sociedade contemporânea. Também neste dia, mas há 5 décadas atrás, a Igreja Católica protagonizava um dos acontecimentos mais marcantes nos seus 2000 anos de história. Em Roma, começava o Concílio Vaticano II, uma oportunidade para a Igreja se repensar a si própria. Foi há 50 anos, no dia 11 de outubro de 1962, que se inaugurava no Vaticano o concílio mais participado em 2000 anos de história da Igreja. 2.500 participantes chegaram de avião ou navio e possibilitaram uma percepção real do que era afinal a universalidade da Igreja. Negros, orientais, eslavos, ali estavam os representantes das comunidades cristãs, tão dispersas geograficamente quanto unidas num objetivo comum: renovar o rosto da Igreja e a sua forma de falar ao mundo. É a época dos grandes movimentos de contestação. Muitos lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. As mulheres reforçam a sua emancipação em todos os campos de atividade. A política dividia o mundo entre capitalismo e comunismo, cada um com a sua ética própria. A Igreja era olhada como uma instituição parada no tempo, o Papa tido como um monarca absoluto e as comunidades sem espaço nem liberdade para abraçarem os desafios pastorais que os tempos impunham. É neste contexto que decorrem os trabalhos do concílio. Desta vez, não estava em causa a condenação de correntes de pensamento ou regimes contrários à Igreja. Ela reunia-se para pensar a sua forma de ser e estar no mundo. Foram dias difíceis em que se confrontam as sensibilidades tradicionalistas e os que sabiam que nada podia ficar como dantes. Teólogos que estavam silenciados são chamados a trabalhar na redação dos novos documentos do magistério. Yves Congar, Hans Küng, de Lubac, entre outros. Um concílio que a Curia Romana desejava rápido prolonga-se além da vida de João XXIII, o Papa que o convocou. Será Paulo VI a concluir o concílio em 1965. Dele, a Igreja recebe 4 constituições, 3 declarações e 9 decretos. Os bispos tornam-se conselheiros do Papa, reforçando a colegialidade. Roma deverá auscultar as igrejas locais, a liturgia abandona o latim e as assembleias tomam parte no mistério celebrativo.
A Igreja reforça a partir de então o diálogo com as outras igrejas cristãs e com as diferentes religiões. Foi há 50 anos, mas muito aguarda ainda por entrar na prática da vida dos crentes e ainda mais no espírito daqueles que dão hoje continuidade neste mundo à Igreja de Cristo. O ano da fé e a nova evangelização querem recuperar tempo e relançar a evangelização com a ousadia que os tempos pedem. E é a propósito dos 50 anos do Concílio Vaticano II, a rubrica sobre História da Igreja começa hoje a olhar para a história dos concílios ecuménicos. Nesta rubrica sobre a história da Igreja, iniciamos hoje a abordagem de um novo tema e, como sempre, fazemos com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. De facto, para iniciar uma nova série de programas sobre que tema? Desta vez um tema que eu acho, e não sou eu só a achar com certeza, de oportunidade, porque neste mês de outubro comemoram-se os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, não é? Que nas contas católicas, como eu depois terei a ocasião de explicar, é já o 21º concílio, neste sentido ecuménico, ou com o que a palavra ecuménico foi querendo dizer. E achei por isso interessante, indo ao passado, para explicar melhor o presente, ou para o enquadrar, achei interessante falarmos um pouco do que é que foram isso, os concílios ecuménicos, não é? E nós usamos muitas vezes expressões durante uma vida inteira, mas sem ter assim tempo nem oportunidade para aprofundar o seu significado. Que não aconteça isso agora também com esta expressão concílio ecuménico e porque é que o Vaticano II, ou também chamado Segundo Concílio do Vaticano, é o 21º desta série católica, nossa, e particularmente latina. E então é o que nós vamos fazer nesta série de programas, é dar uma vista de olhos a esta longa série de concílios, já bimilenar, quase bimilenar, porque o primeiro propriamente dito é só do princípios do século IV, como veremos, mas antes houve outros concílios particulares. Há mesmo quem considere que o primeiro da série é o que está nos Atos dos Apóstolos, quando eles se reúnem em Jerusalém para decidir quais usos e costumes judaicos é que os que se convertiam do paganismo deviam reter também. Enfim, um pouco a ideia destas assembleias e concretamente dessas que a partir do século IV entram na tal lista católica e latina e romana dos 21 concílios, de que o Vaticano II foi o último, até que haja outro. Até que haja outro. Ora bem, fazemos um pouco esta ideia. Remontando aqui início, então, ao princípio. Claro está que nós não vamos falar dos 21, até porque alguns são muito mais importantes, outros, enfim, não tiveram grande relevância, mas pelo menos ficarmos assim com uma ideia do seu prosseguimento nos momentos mais importantes e mais marcantes na vida da Igreja. E para facilitar as coisas, porque se trata de um programa de divulgação, séria com certeza, mas divulgação em que as coisas precisam de ficar arrumadinhas e esclarecidas tanto quanto é possível, eu vou-me servir de uma obra do historiador francês Jean Combi, que aliás está traduzida em português, uma história da Igreja, e é daí que eu vou tirar alguns trechos que eu vou pedir ao Paulo para ler e que depois tentarei elucidar. E para já, e para não perdermos tempo, vamos já ao primeiro texto do Jean Combi. Ao reunir todos os bispos em Niceia da Bitínia, um pouco abaixo do Bósforo, Constantino dava corpo a uma nova instituição na Igreja, o Concílio Ecuménico, Universal. É considerado o primeiro do género, sendo o Vaticano II o 21º. Niceia reuniu cerca de 300 bispos. Os bispos, na sua maioria, confirmam a condenação de Ário, que negava a verdadeira divindade de Cristo. Como sentem a necessidade de definir uma doutrina positiva, acrescentam, ao falar do Filho de Deus, o adjetivo homoousios, que significa que o Filho é da mesma úsia, da mesma substância do Pai, ou consubstancial ao Pai. O Concílio de Constantinopla, 381, retoma o credo de Niceia, ao qual acrescenta uma afirmação sobre o Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Assim se forma o credo que recitamos todos os domingos.
Os latinos acrescentaram-lhe, no século VIII, o famoso filioque, que procede do pai e do filho, uma das causas do cisma no século XI, entre a Igreja Latina e a Igreja Grega. Ora, já estão muitas coisas para explicar, vamos lá ver se em 5 ou 6 minutos conseguimos levar isto por diante. Portanto, é no princípio do século IV que começa esta série propriamente dita dos concílios ecuménicos, porque tem essa pretensão de representar a Igreja da ecúmena, portanto, do mundo civilizado da altura, onde a Igreja já estava implantada. Eles realizam-se, os primeiros 7 concílios desta série, e até 8, realizam-se todos no Oriente cristão, portanto, naquilo que é a atual Turquia, digamos assim. E que era, nessa altura, o Império Romano do Oriente. O Império Romano, onde o cristianismo principalmente se tinha desenvolvido, estava dividido desde o final do século III, princípio do século IV, em 2 partes. A parte ocidental, latina, digamos, dos Balcãs para o Ocidente, e depois a parte oriental, à volta de Constantinopla, a cidade de Constantino, que é o que a palavra quer dizer, e onde o imperador geralmente residia. E é aí, em Constantinopla, e à volta de Constantinopla, como é o caso de Niceia, que se vão realizar os primeiros concílios ecuménicos, portanto, muito perto do imperador. O Niceia 325, como nós sabemos, em 313, o imperador Constantino tinha dado a paz à Igreja, portanto, tinha permitido que o cristianismo se desenvolvesse assim publicamente, e por isso também estava interessado em que os cristãos se entendessem, porque ele olhava para o cristianismo também como um fator da unidade do Império, dado que era uma religião crescentemente aderida pela população desse Império Romano. E, no entanto, não era isso que sucedia, porque também nesses anos, no princípio do século IV, em Alexandria do Egito, que pertencia ao Império Romano, em Alexandria do Egito, um sacerdote de seu nome Ário tinha começado a propalar, assim, uma doutrina, que aliás não era só dele, de que Cristo não era exatamente Deus como o Pai, enfim, era uma criatura excelente, mais do que todas as outras criaturas, mas não era propriamente como o Pai. Portanto, não era verdadeiramente Deus, no sentido absoluto do termo. Bem, isto causou, enfim, muita perplexidade, não só em Alexandria, mas noutros sítios cristãos. O que é certo é que este arianismo diário se foi espalhando. E então o imperador precisa que, enfim, os responsáveis da Igreja elucidem este ponto para que não haja dúvidas numa fé que ele olhava como uma fé comum de todos os cristãos e até como um fator de unidade do Império. E por isso essa iniciativa do imperador Constantino, que reúne bispos, sobretudo orientais, eles são quase todos da parte oriental do Império, haverá a representação do Papa de Roma e o próprio bispo, quase com-presidente do concílio, com o próprio imperador, é um bispo ocidental, Ósio de Córdoba, portanto até aqui da península, mas a grande maioria dos padres, portanto dos bispos do concílio, são orientais. E chega-se a essa definição, quer dizer, esse esclarecimento da fé da Igreja, aliás, no sentido que vinha desde os primórdios, de afirmar a verdadeira divindade de Cristo. O próprio Jesus Cristo tinha dito, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, e outras afirmações do género, que tinham logo elucidado os primeiros cristãos acerca da divindade de Jesus Cristo. E por isso o concílio tem essas formas que nós repetimos hoje no credo, não é? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, que remontam aqui a este primeiro concílio. Exatamente, o primeiro concílio, o concílio de Niceia. Esse concílio de Niceia chega então a essa base de entendimento, rejeitando por isso o arianismo, que negava a verdadeira divindade de Cristo, e as coisas vão continuando, a pouco e pouco ao longo do século IV, não é assim do pé para a mão, que fora da Assembleia Conciliar toda a gente adere logo a esta definição de Niceia. Havia gente que andava mais ou menos pelas mesmas águas de Diário, mas acaba por triunfar, em geral, a ortodoxia e a fé de Niceia, que é complementada no segundo concílio ecuménico, que é esse 381, em Constantinopla, na própria sede do Império, em que também se afirma, com toda a clareza, a divindade do Espírito Santo. E porquê? Porque a ação do Espírito Santo é uma ação divinizadora, ora só Deus pode divinizar. Daí que nós digamos, acerca do Espírito Santo, o que repetimos no credo niceno-constantinopolitano, portanto Niceia e Constantinopla, que o Espírito Santo também provém de Deus, é o Senhor designa Deus, que dá a vida, portanto
é a ação santificadora de Deus e o mesmo Deus santificador. Daí que com estas formulações dos primeiros 2 concílios ecuménicos se tenha estabelecido também desta maneira, digamos, oficial e universal, aquilo que são as bases da fé cristã, no que a Deus diz respeito. Deus unitrino, um só Deus, em 3 pessoas. E é uma marca destes concílios o convocarem bispos para resolver estes casos de heresias? Porque eles eram os representantes das igrejas, simplesmente durante a época das perseguições, até ao princípio do século IV, eles não tinham possibilidade de se reunir como agora tinham, não é? Portanto, o cristianismo era uma religião proibida no Império Romano. Enfim, com algumas clareiras ali pelo meio das perseguições, que não foram constantes nem universais, mas era uma religião, digamos, pelo menos clandestina, coibida, portanto não havia possibilidades de uma grande reunião dos representantes das comunidades cristãs, concretamente dos bispos. Agora é possível. E para os imperadores, quer para Constantino, quer para os seus sucessores, como no caso do Concílio de Constantinopla, era importante que o cristianismo, como religião que se ia espalhando cada vez mais no Império, até na própria família imperial, a mãe de Constantino é uma cristã, Santa Helena, era importante que essa religião também estivesse unida. Se era para unificar o Império, ou como fator de coesão do Império, então era bom e importante que estivesse unida. De maneira que esta simbiose de preocupações acaba por explicar a realização destes concílios, repito, todos no Oriente e todos ali à volta da corte imperial. Voltaremos de hoje a 8 dias para recordar novamente a história do concílio, do qual agora celebramos os 50 anos do início dos trabalhos. E como sempre, com o Dom Manuel Clemente, nesta rubrica O Passado do Presente. E em eclesia.pt/Vaticano II pode encontrar um dossiê completo sobre os 50 anos do Concílio Vaticano II. No dia da abertura do Ano da Fé, estreia um musical alusivo à Paixão de Cristo. O quadro, da autoria do padre Nuno Tovar de Lemos, sobe hoje ao palco do auditório do Colégio São João de Brito, em Lisboa, com artistas portugueses do teatro e da televisão. Dias antes da estreia, o programa Eclésia acompanhou os ensaios. O museu da nossa aldeia é pequeno e não tem muito movimento. Ou melhor, não tinha. De repente, com esta exposição, tudo mudou. E nada voltou a ser como era. Este é o Sr. João, o empregado mais novo do Museu da Vila. Um museu que se prepara para receber uma coleção de quadros cuja descoberta pode revolucionar a pintura europeia. Mais rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vamos mais depressa, vamos mais depressa. Temos tanto para fazer, temos tanto para fazer. Se trabalhar a realizar-nos, tanto a pensar, ter trabalho tanto que nem posso crer. No início da peça é-lhe atribuída a função de ficar como vigilante da sala principal, onde está o quadro principal. E então ele é um bocado responsável pela segurança, pelo menos durante o dia, do museu, é responsável pela segurança daquele quadro e de garantir que tudo corre bem e que as pessoas conseguem ver o quadro bem sem problemas. Todas as atenções recaem num único quadro. Fala lá sobre o quadro. Que quadro é que é, afinal? Destaca-se um Cristo na cruz do século XV. Cristo na cruz! Calma. A sua beleza é indescritível. Apenas comparável às grandes obras-primas da história da arte. Mas um Cristo na cruz! Inspirei-me na própria história de Jesus, na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus. Basicamente foi isto, que é o fundo da questão, do texto, digamos. Pois, por outro lado, inspirei-me num quadro, numa imagem muito bonita de Cristo, que é o Cristo do Sorriso, que está no castelo onde viveu, onde nasceu e viveu São Francisco Xavier, em Espanha. É uma imagem muito bonita de um Cristo em grande sofrimento, mas com um sorriso na boca e cheio de paz. Esta imagem de um Cristo sorridente na cruz, que eu acho que é uma imagem fortíssima e que frequentemente nos esquecemos. Temos sempre tendência para olhar para o sofrimento e não para o amor. E isso sim é que é o principal, parece-me, que é o ver o sorriso no sofrimento, ver o amor e não o lado negro e triste e pesado, porque não é de todo por aí. Cuidado!
vocês? Não parem o que estão a fazer. Não temos tempo. Entre dificuldades e pedras no caminho, a esperança é a última a morrer. É que é um espetáculo positivo. É um espetáculo numa altura que, assumidamente, as coisas não estão tão bem e com muita facilidade as pessoas procuram os lados mais negativos, um maior pessimismo, se quisermos. Este espetáculo e este texto, nomeadamente, pretende oferecer uma outra perspectiva. A perspectiva de que, como diz uma das canções, o melhor está para vir. E pronto, eu penso que quem quer sentir um bocadinho disso pode muito bem aparecer aqui no Auditório São João de Brito e levar um bocadinho desse positivismo para casa. E eis-me agora aqui, sem saber o que pensar. O quadro, um musical da paixão segundo o Sr. João, o empregado mais novo do Museu da Vila, está em cena até ao dia 28 deste mês, de quinta a sábado, às 21 horas, e aos domingos, com sessão, às 16 horas. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais. Acendeu em mim uma mega. Foram estes os apontamentos que destacámos no dia de hoje. Estes e outros assuntos são aprofundados na plataforma multimédia da Igreja Católica. Basta entrar em agência.eclesia.pt. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.